você abrisse aí a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Eu estou pregando aqui aos domingos sobre histórias assim muito conhecidas da Bíblia, mas senti esta orientação de Deus para que essas histórias, dentro daquilo que é o momento da igreja, de dedicação, de renovação, de doação, nós tenhamos assim uma experiência nova com aquilo que já é comum, não é? Então, esse texto é um texto que fala sobre o encontro de um intelectual, professor de religião, Nicodemos, um ilustre lá dos judeus, diz aí o texto. Então diz assim: havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, ou mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No princípio da conversa, era ver o reino. Agora é entrar no reino. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Esse diálogo é muito interessante. Nicodemos é um nome composto, como a maioria dos nomes dos judeus. Naquele tempo era muito comum, né, os nomes dizerem ou a origem da pessoa. Por isso que você encontra assim Judas Iscariotes, não é? Que era o lugar onde ele nasceu. Saulo de Tarso. Então os nomes tinham essa finalidade, ou então eram nomes que significavam realidades práticas. É o caso de Nicodemos, que quer dizer homem do povo. E ele se apresenta aí na história como sendo uma pessoa ilustre, importante, influente, professor, evidentemente, de religião, já que ele era um dos principais dos judeus e pertencia ao grupo dos fariseus. Você sabe que Jesus trouxe os fariseus para um lado negativo pela postura histórica deles. Mas o objetivo do grupo de fariseus era um objetivo bom. Eles se levantaram, se constituíram para que fossem pessoas estudiosas da lei de Moisés e que desenvolvessem um altíssimo padrão de vida moral, intelectual
e social. Então, no contexto histórico, os fariseus vieram com um grande projeto de espiritualidade. Mas sabe o que acontece? Você já reparou, até dentro de igreja, cada vez que uma pessoa começa a subir no nível de espiritualidade, o que é que ela faz? Ela começa a se achar melhor que os outros. Não é verdade? A pessoa começa a subir, ela começa a achar que ela é melhor que os outros. E os fariseus, então, começaram a pensar assim: nós somos melhores que os demais que não têm o conhecimento, a lei, a ética, a moral, a justiça do fariseu. Então chegou um ponto em que o fariseu se intitulava justo. Olha que pretensão. Por isso que Jesus vai criticar os fariseus, chamando-os de justos. Quando Jesus se dirige ao fariseu, chamando-o de justo, ele está debochando do fariseu. Porque ele sabe que a justiça do fariseu era muito pequena, por causa do desvio de objetivo. Aí vem Nicodemos, nesse texto aqui, e se apresenta de uma forma assim até ridícula. Porque ele é um ilustre do povo e vai se encontrar com um judeu comum, de repente até mesmo conhecido como filho de um carpinteiro, que era Jesus, e ele não quer ser visto nessa cena. Imagina um grande nome da religião mundial ou brasileira, um religioso, não é um político, um religioso. Daí a pouco ele ouve falar de algum mestre que esteja fazendo um grande trabalho, exercendo uma influência muito grande, mas que seja uma pessoa comum. Esta pessoa decide ir ao encontro desse determinado pregador, desse determinado líder. Ninguém vai querer se expor. E Nicodemos não quis. Por isso ele vai, diz o texto, ter com Jesus de noite. Ele chega, eu estou contextualizando isso para entrar no cenário que eu quero montar aqui hoje. Ele chega e diz assim: mestre, nós sabemos que és um homem vindo de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes. Então ele vai atribuir a Jesus um crédito, não porque ele viu em Jesus originalidade. Ele vai atribuir a Jesus um crédito, não porque ele reconhece que Jesus é o que diz ser. Mas ele vai atribuir crédito a Jesus porque Jesus já realizou algumas obras, e essas obras as pessoas comuns não podiam realizar. Ele diz assim: por esta evidência, eu entendo que tu és filho de Deus. Aí começa a cena mais interessante que o Novo Testamento montou sobre histórias de conversas de Jesus com pessoas ilustres. Por quê? Não sei se você já reparou aí no texto. Qual é a grande descoberta de Nicodemos? Você já leu esse texto tantas e tantas vezes, eu já preguei sobre esse texto, aqui na igreja muito pouco, mas em vários lugares, conferência evangelística, não é? Aí, qual foi a grande descoberta de Nicodemos? Não foi descobrir a originalidade de Jesus. Não foi descobrir que ele era realmente portador da mensagem salvadora de Deus. Olha só, presta bastante atenção no que eu vou dizer aqui.
A grande descoberta de Nicodemos foi que ele era um homem morto. Você já pensou? Quando eu era seminarista, estudando no Seminário do Sul, eu e a Marisete trabalhávamos numa igreja lá em Jardim Gláucia, Belfor Roxo, longe, né? Para chegar lá na nossa igreja, 8 horas da manhã, que era o culto, nós saíamos às 6 do seminário. E lá em Jardim Gláucia, eu vi algo que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Você sabe que o jogo do bicho põe os papeizinhos aí, né, com o resultado do jogo. Lá perto da igreja onde nós trabalhávamos, tinha um poste. Aí, de vez em quando, tinha um papelzinho pregado lá no poste. E eu pensava que aquilo era resultado de jogo do bicho. Até um dia que eu fui lá, tinha uns nomes escritos lá no papel. Sabe o que era aquilo? Eram os caras que estavam marcados para morrer. E iam morrer. Você já pensou? O teu nome está na lista ali. Está morto. Então a pessoa corria o risco de ir lá no poste, olhar lá o nome, e está lá o próprio nome, e ele ia se descobrir uma pessoa morta. O que Nicodemos descobriu não foi uma notícia de crime, uma ameaça sobre a sua vida, mas Jesus posicionou Nicodemos da seguinte maneira: olha, se você não nascer de novo, você não vê o reino de Deus. Ou seja, você é uma pessoa técnica, moral, espiritualmente morta. Essa foi a sentença. Essa foi a realidade que Jesus mostrou para um religioso de altíssimo nível. E eu fico pensando nesse texto, nessa realidade que é a realidade de milhares de religiosos. Evangélicos, católicos, ortodoxos, judeus, muçulmanos, que são intensamente devotados à religião e são objetivamente mortos. Você já pensou? Até então, ele, na sua posição ilustre, nunca iria admitir isso. Ele nunca olharia para o livro do Antigo Testamento, para um comentário de um rabino, e se enxergar condenado nele. É o problema do religioso. É a pessoa que vive a religião sem um princípio de espiritualidade. Ela simplesmente devora princípios, preceitos, doutrinas, códigos, crenças, e é morta. A sua postura é, evidentemente, de morte. E eu imagino que Nicodemos tomou um susto. Ele disse assim: mas mestre, como é que uma pessoa sendo velha pode nascer de novo? Jesus disse o seguinte: olha, aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, você tem que nascer da água e do Espírito. Vamos entender essas duas palavras do texto. Se hoje eu perguntasse para você, o que significa nascer da água? Você diz assim: olha, pastor, foi aquele dia que eu fui batizado. Você que não conhece a nossa igreja, aqui é um batistério, tá? Segundo domingo de dezembro nós vamos ter batismos aqui. Aí nós vamos abrir aqui, nós enchemos de água, batizamos as pessoas aqui. E dizemos que quando a pessoa é mergulhada aqui na água, e esse é o sentido da palavra batizar, é fazer com que a pessoa entre na água, nós entendemos que ela está nascendo de novo, mas no texto não é isso. No texto, Jesus vai provar o conhecimento de um homem que vivia fazendo rios.
De que a pessoa precisa se purificar, meus irmãos? De duas coisas presentes na vida de Nicodemos: do orgulho e da arrogância. É simples. Quando nós nos encontramos diante de Jesus, não há como você se tornar arrogante e nem orgulhoso. Você sabe que o juízo final já está delineado. Aqui estão alguns advogados, às vezes você vai a uma audiência, você não sabe o que vai acontecer lá, sabe o que diz a lei, mas não sabe o que vai acontecer. Nós já sabemos como será o juízo final. E é engraçado que o juízo final, que está lá em Mateus capítulo 24, diz que quando Jesus for julgar os vivos e os mortos, esse juízo não será por aquilo que você fez de religião, pelos dízimos que deu, pelos sermões que pregou, pelas músicas que cantou. Que pena, nada disso vai contar lá no juízo. Disse o Senhor que lá no juízo alguns chegarão e o juiz vai dizer assim: olha, vocês são benditos, porque eu estive preso e vocês foram me visitar. Olha o conteúdo do tribunal. Eu estava enfermo e foram me visitar, foram me acudir. Eu estava nu e me vestiram. Está sentindo o conteúdo do tribunal? Aí as pessoas vão perguntar assim: mas quando foi que nós te vimos nu? Quando foi que nós te vimos preso? Quando foi que nós te vimos enfermo? Como foi que isso aconteceu? E o juiz vai dizer assim, o seguinte: olha, cada vez que vocês fizeram um gesto a um desses pequeninos, fizeram a mim. É por isso que nós queremos que as pessoas trabalhem no reino. É por isso que não dá para que as pessoas façam a opção por uma vida de indiferença. Porque a religiosidade não vai contar. Mas a ação do crente vai contar. Especialmente aquilo que você fez para proteger a pessoa que é chamada na Bíblia de pequena. É a pessoa sem voz. Eu acho que o rico ainda vai lá, para o carrão, pega água num lugar, pega no outro, deve ter um estoque dentro de casa. Tem pobre que não tem nem como pegar um galão de 20 litros, porque não tem nem como carregar. Um idoso que mora sozinho. Já pensou nisso? Uma pessoa portadora de deficiência. Como é que vai sair carregando um galão de 20 litros nas costas? Aí acontece com essas pessoas o que aconteceu com o paralítico do texto que eu usei hoje de manhã. Na hora que ela vai, chega outro na sua frente e pega a bênção. Lá no juízo, nós não teremos nem orgulho, nem arrogância. Se você quer servir a Deus, precisa permitir que o seu corpo, que a sua vida, que o seu coração, que toda a sua estrutura seja lavada com água, para que seja purificado, especialmente de orgulho e de arrogância. Aí vem a segunda palavra. Você precisa nascer do Espírito. O Espírito de Deus precisa tomar posse da nossa vida. O crente que não tem o Espírito de Deus é o crente que não tem futuro. A sua vida é uma vida presa. Ele não tem discernimento espiritual. A Bíblia diz que todas as coisas para ele são confusas. Se você disser, olha, vamos fazer um trabalho, ele confunde. Vamos fazer uma festa. Eu me lembro que uma vez eu participei de um casamento. Olha, a falta de discernimento espiritual, das muitas situações que os pastores entram, nunca me esqueço. Eu, muito jovem no ministério, fiz um casamento assim de cinema. A festa foi, a cerimônia foi linda.
Mas os noivos tinham uma visão que não tinha nada a ver com a igreja, embora fossem ativos na igreja. Aí nós fomos para uma festa. E quando eu cheguei lá na festa, eu vi que o cenário estava montado e aquilo ia ser complicado. Estou eu bem sentado numa cadeira, à mesa perto do corredor, perto da cozinha. O pastor está sempre no lugar errado. Pastor está sempre no lugar errado. De repente, a pessoa que ele não espera, ele vai encontrar. O ausente da igreja vai aparecer. Né? Aí me sai o garçom com a primeira bandeja. Quando chegou perto de mim, me ofereceu, não tinha nem refrigerante. Só tinha vinho, uísque, cachaça. Aí eu olhei para a Marisete e disse: Marisete, nós entramos na festa errada. Levantamos e saímos 5 minutos. E os noivos vieram atrás da gente depois. Pastor, por que você saiu? Sim, porque eu entrei na festa errada. Tá certo? Mas os meus amigos não crentes, eu disse assim, olha, entende aqui a minha explicação? A pessoa espiritual discerne tudo espiritualmente, disse Paulo. A pessoa carnal discerne tudo de forma carnal. É simples. Aí Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, você precisa ser lavado pela água e você precisa ter o Espírito para discernir as coisas de forma espiritual. Como é que você tem discernido a sua vida hoje? Para pensar. O nível da sua espiritualidade você pode medir. É só você avaliar como é que você discerne as coisas na sua vida. Aquele que é espiritual, tudo discerne espiritualmente, diz o apóstolo Paulo. Nicodemos não discernia. E aí Jesus disse assim, o que é nascido de carne é carne, meu amigo. O que é nascido do Espírito é Espírito. Para terminar, vai entrar aí no texto uma figura que agora, para Nicodemos, então, a coisa vai ficar absolutamente nova. Ele já se descobriu morto, né? De repente você pode estar dormindo com o morto, né? A pessoa que não tem a visão espiritual. Mas agora vai entrar uma figura nova aí no texto, no verso 14, que é uma referência que Jesus vai fazer a uma serpente lá no deserto. O povo de Israel muito rebelde, aí diz o texto que vieram umas serpentes venenosas e começaram a picar as pessoas e elas morriam envenenadas. Aí as pessoas pediram que Moisés orasse por elas, intercedesse por elas. Ele orou e o Senhor disse o seguinte, olha, faz uma serpente parecida com essas que estão aí e põe lá em cima do monte. Todo aquele que for picado por uma serpente precisa olhar para aquela lá e aí essa pessoa vai ficar curada. Muitos viveram, muitos morreram. Qual é a novidade? Jesus vem e diz assim, olha, você lembra da história da serpente? Vai acontecer uma cena parecida. Só que agora quem vai estar lá no alto do monte sou eu, o Filho de Deus, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então você precisa olhar para a cruz. Todo processo de Satanás na sua vida, que lhe trouxe veneno, que lhe trouxe dissabor, que lhe trouxe sofrimento e que lhe trouxe perdição, mesmo dentro de um programa muito rígido de religião, agora você precisa olhar para a cruz, encontrar Jesus Cristo lá e receber o perdão dos seus pecados. Então Nicodemos sai da presença de Jesus, sabedor que ele vai encontrar muitos desertos, como nós enfrentamos.
nós vamos encontrar muitas situações, mas agora nós temos como olhar para a cruz e receber o perdão dos nossos pecados. Como é que eu quero que você saia daqui nesta noite? Primeiro, que você saia com uma visão espiritual da sua vida. Que você esteja permitindo que o Espírito de Deus domine o seu coração. Que esteja tirando todo tipo de orgulho, de arrogância, de presunção. Isso precisa ser lavado na nossa vida, na nossa história. E quando isso acontece, nós temos condição de olhar para a cruz e receber o perdão de Jesus Cristo para os nossos pecados. Amém? Que seja hoje uma noite de salvação para você. Para os crentes, que seja uma noite oportuna de dizer sim, Senhor, purifica a minha vida. Que o Espírito Santo tenha mais autoridade sobre a minha vida. Abre os meus olhos para que eu tenha uma visão espiritual, que eu seja menos crítico, menos arrogante, menos retraído, menos perturbado, que eu possa ser uma pessoa mais envolvida na espiritualidade. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. A vida da pessoa que ainda não crê e vai acreditar e vai receber vida eterna, e na vida daqueles que já são convertidos, que serão cada vez mais tratados e usados pelo Senhor, como Ele mesmo disse a Nicodemos, que é nascido de carne, é carne, do Espírito, é Espírito. Você já nasceu do Espírito? Quem sabe hoje é a grande oportunidade que Deus está dando para você. Vamos pensar que resposta daremos ao Senhor nesta noite.